Boa noite, meus irmãos. Aqui quem fala é o evangelista Neilson. Nós vamos iniciar mais uma live aqui no programa Palavras com Jovens. E hoje eu estou aqui com o pastor Odil novamente, né? As pessoas pediram, então eu trouxe ele de novo. Mas antes de passar a palavra para ele, vamos iniciar com uma pequena oração, amém? Aí no seu lugar, feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, a Ti somos gratos, Senhor, por mais um dia, meu Pai, aqui na Tua presença, meu Pai. Um dia, ó Pai, na qual o Senhor nos concedeu para aprender um pouco mais da Tua palavra. A Ti pedimos, ó Pai, vai de encontro a cada um que está do outro lado dessa tela e capacita, ó Pai, dando conhecimento da Tua palavra. Desde já agradecemos, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor capacita a todos aqueles que querem adorar em espírito e em verdade. Amém? Pastor Odil está aqui conosco novamente, né, como eu iniciei aqui. Então vou estar passando a palavra para o senhor. É um prazer estar aqui com o evangelista Neilson, né? Sempre a gente está junto aí estudando a palavra e de bom grado recebi esse convite para estar aqui nesta noite. Eu vou com vocês, né, alguns minutos para nós falarmos sobre a palavra de Deus. E é muito importante esse trabalho que o evangelista tem feito aqui, falando para os jovens. E quando nós recitamos jovem, não é, evangelista Neilson, nós trazemos de 1 ano até 150 anos de idade, né? Então, todos nós, diz a palavra, que somos novos na presença do Senhor, né? Prezados amigos, prezados ouvintes, aqui mais uma vez é o pastor Odil falando com vocês, e nós vamos trazer uma palavra da Bíblia falando sobre Zaqueu. Vamos trazer aqui uma palavra, mensagem, o outro lado de Zaqueu, né? Eu vejo muitos pregadores trazendo aí a palavra sobre Zaqueu, né? Falando sobre a trajetória de Zaqueu, saindo do seu palácio, saindo da sua casa, indo ao encontro do Senhor Jesus. Eu quero trazer para todos os ouvintes aqui a mensagem, o outro lado de Zaqueu. Gostaria que todos acompanhassem conosco aqui a leitura da palavra de Deus, capítulo 19 de Lucas. Nós vamos ler algum versículo e depois nós vamos trazer aqui uma palavra sobre Zaqueu. Capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe publicano, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em sua casa. Esta é uma palavra agraciada, um versículo muito conhecido. Eu sei que todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora conhecem essa palavra, a história de Zaqueu. Mas, meus amados, eu quero trazer aqui o outro lado de Zaqueu. Nós sabemos que Jesus, quando ele veio para esta terra fazer o seu ministério, Jesus, então, queremos ressaltar que João Batista veio, abriu o caminho para Jesus, e depois Jesus vindo,
Jesus então começou a pregar o Evangelho, fazendo suas curas, fazendo seus milagres. E nós, conhecendo essa história, baseamos aqui para trazer a mensagem sobre o outro lado de Zaqueu. Vamos então trazer uma significância, voltando Zaqueu como jovem, ou melhor, como criança. Zaqueu nasce, ali ele cresce. Zaqueu então, ele tem todo os seus projetos travados, não é dizer travados, os seus projetos programados para os seus pais, porque nós sabemos que Zaqueu era um ser humano como cada um de nós. Vejamos aqui, eu vou narrar uma pequena história para que você venha entender a mensagem. Zaqueu crescendo junto com o pai e a mãe. Zaqueu se torna aí um adolescente. E como é o sonho de todos os pais? É que seu filho cresça, estudam e tenha assim um melhor emprego, para que venha se sustentar cada dia melhor. É um ato em que todo pai que tem filho, ele tem isso para os seus filhos, não é, evangelista Neilson? Verdade, né? Às vezes até é triste, né? A gente vê que muitas pessoas, nos dias atuais, né? A pessoa às vezes ele forma em uma área e quando vai ver numa área que ele quis, né? A gente vê, eu por exemplo, quando eu formei em engenharia, por exemplo, tive vários amigos que iniciaram porque os pais queriam que eles fossem engenheiros, mas no meio do caminho eles perceberam que não é aquilo que eles queriam, ou seja, o sonho dos pais não era o sonho deles, né? Verdade, muito verdade. Então nós vemos aqui, depois de Zaqueu formado, Zaqueu então, ele vem a ter o seu melhor emprego, não é? A história narra que ele era publicano, era um cobrador de impostos, ele trabalhava para o governo. Mas junto de Zaqueu, existia um parceirão que era amigo dele, por nome de Mateus. Esse Mateus, então, ele resolve deixar o seu emprego e vai trabalhar com Jesus, vai andar com Jesus. Zaqueu, trabalhando no seu emprego, trabalhando naquilo que a vida toda ele foi ensinado, né, buscou o seu emprego. Zaqueu então ele progride de um lado e Mateus então deixa aquele trabalho, como também um publicano, e ele vai seguir Jesus, mas ambos eram amigos, ambos se encontravam e a sua trajetória com Jesus, a trajetória de Mateus com Jesus, Mateus começou a ver os milagres que Jesus fazia. Se Jesus levantava ali um paralítico, Mateus estava ali vendo. Se Jesus curava lá um cego, Mateus estava vendo. E certamente a introdução, segundo alguns historiadores, algumas pesquisas, eles se encontravam de vez em quando. E quando você encontra com um amigo, a primeira coisa que você pergunta é como vai, como é a sua trajetória, como está o seu novo caminhar, você está lá com Jesus, o que acontece? E ali, Mateus então, ele passava para Zaqueu o que ele via acontecer naquele lugar. Voltando à parte aqui do outro lado de Zaqueu, Zaqueu no seu emprego, Zaqueu ele começa a evoluir. Zaqueu fica rico, como a palavra que diz que ele era rico, né? Como diz aqui o versículo 2 do capítulo 19, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, era este
um chefe publicano e era rico. Quer dizer, o seu serviço, a sua ocupação, trouxe para ele uma riqueza em quê? Uma riqueza grande, porque era falado, ele era rico. E Zaqueu, então, ele começa a ter dificuldade com o seu trabalho. Meu prezado amigo, vocês que estão nos assistindo agora, quantas pessoas adquirem as suas coisas no seu serviço, ficam ricos, mas existe aqueles falatório profano, a inveja, o ciúme, porque você fica rico, porque você adquire alguma coisa, principalmente você jovem que está nos ouvindo aqui, né? Vocês, em modo geral, que estão nos ouvindo, quantas coisas você já conseguiu, às vezes dentro do ministério, às vezes dentro da igreja, ou às vezes no seu serviço cotidiano, às vezes na sua empresa. Eu sei que eu estou falando com muito empresário. Quantas vezes você consegue uma coisa, mas vem os invejosos e começa falar daquilo que você tem. Para o homem chamado Zaqueu não foi diferente. Eles chamavam ele de ladrão. Porém, depois eu vou provar para vocês aqui dentro da Bíblia que Zaqueu não era ladrão, através do discurso dele com Jesus. Então, querido, o que acontece? Um dia, Zaqueu, ouvindo Mateus falar com ele sobre a seita de Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus fazia isso, que Jesus fazia aquilo, ele então recebeu a palavra. Oxalá que cada um de vocês recebesse essa palavra hoje, no dia de hoje. Você empresário que está sofrendo com alguma retaliação, mesmo você amigo que ainda não aceitou Jesus, sofre com alguma retaliação. Zaqueu, ele é salvo por ouvir um amigo trazer para ele acerca de Jesus, evangelista. Olha a importância aí quando a gente ouve uma palavra e a gente medita nessa palavra. Olha como é importante. E Zaqueu, então, ele decide ter um encontro com Jesus. Pensa Zaqueu dentro dele, ali junto com a sua família, talvez conversando com a esposa, conversando com os filhos, não é? Apesar que tem muitos hoje que, né, meus amigos, que às vezes não tem uma intimidade de falar com a esposa, de falar com os filhos. Mas Zaqueu era um homem rico, mas era um homem patriarcal com a família, sempre estava com a família. Eu imagino agora Zaqueu chamando a sua esposa, dizendo: olha, nós temos tudo isso aqui, nós somos ricos, não é? Temos tudo isso aqui, mas existe em mim uma tristeza, porque quando eu saio na rua, as pessoas ficam me acusando, dizendo que eu sou ladrão, né? Quantos acusadores nós não passamos no dia de hoje, não é, evangelista? Fala aí, evangelista. É verdade. Eu estou aqui pensando aqui, né, meditando aqui, porque a vida de Zaqueu, né, a gente vê que ele era uma vida, ele era rico, mas ele sentia a falta de algo, né? Mas ele tinha um amigo que já conhecia Jesus, né, que era Mateus. Então eu fico imaginando isso nos dias de hoje, né? Porque às vezes a gente tem um amigo que não conhece Jesus, e tem hora que a gente às vezes tem medo de falar de Jesus para ele, e tem hora que a gente até fala de Jesus, mas parece que esse amigo ele não quer ouvir. Talvez Zaqueu ele até era assim, né? Mateus talvez falava todo dia de Jesus para ele, né? Mas ele às vezes não dava ouvido. Mas pode ser que algum dia Zaqueu pode ter parado, né? Estava parado e pensando: não, peraí, Mateus fala tanto desse Jesus que eu quero um dia ver ele. Só que a gente vê claramente na Bíblia que quando Zaqueu ele vai ver Jesus, Mateus não sabia que ele ia ver Jesus. Então talvez ele tinha até um preconceito de conhecer Jesus, né? Talvez era até um preconceito, né? Verdade. Mas o que acontece?
preconceito que o evangelista Neilson propôs e falou aqui, são alguns preconceitos, meus amados amigos, companheiros pastores que estão olhando, que estão nos olhando e nos prestigiando nessa noite, são até alguns preconceitos, eu quero assim me intimidar aqui, dizendo os preconceitos besta, não é? Até isso, irmãos e caros amigos, isso entra até em muitos que são envolventes em religiões, às vezes porque eu tenho um carro importado, eu sou rico, eu não quero sentar perto do evangelista Neilson, porque eu me engarro numa posição melhor, não é? Talvez isso aí de Zaqueu, talvez ele teve uma demora, não é? Porque desde o princípio que Mateus saiu e foi andar com Jesus, quer dizer, demorou consequência de tempo para Zaqueu conhecer as atitudes de Jesus. Que às vezes você ouve a palavra, mas vamos simbolizar assim, para vocês entenderem. A palavra entra no ouvido e sai do outro. A gente ouve, a gente escuta, mas a gente não tem coragem, às vezes, de ir atrás de quem pode fazer um milagre para nós. Então, primeiro caso, o outro lado de Zaqueu. Eu falei sobre a sua juventude, ou melhor, a sua adolescência, a sua juventude, no que ele estudou, chegou a ter seu bom emprego, chega a ficar rico, mas a sua própria riqueza talvez beneficiava a sua família, às vezes até beneficiava algumas pessoas, mas ele mesmo estava sendo prejudicado pelas invejas, pelas pessoas, por causa do seu emprego. Mas aí Zaqueu ele para pensar, de tanto ouvir talvez o Mateus falar com ele do que Jesus fazia, do que Jesus resolvia, os problemas que Jesus resolvia, ele pôs no seu coração desejo de conhecer Jesus. Olha a importância, você ter desejo de conhecer Jesus. Ele teve um desejo de conhecer Jesus, e a Bíblia diz que ele sai ao encontro de Jesus. Olha qual é a coisa importante, meus jovens, pastores que estão nos ouvindo agora, você pode fazer a sua pergunta, não é? Olha que bacana, um desejo de conhecer. Existem muitas pessoas hoje que ouvem a história de Jesus, não é? Até leem a história de Jesus, mas não conhecem o Jesus da história. Nós vemos muitos, até companheiros do Evangelho, pregadores do Evangelho, que eles pregam porque conhecem a história de Jesus. Agora, nós precisamos conhecer o Jesus da história. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele teve vontade de conhecer o Jesus da história. E ele então, o que acontece com ele? Ele sai do seu conforto, ele sai do seu palácio, ele sai da sua riqueza para conhecer Jesus. A importância, meus amados irmãos, é você deixar o seu conforto e conhecer Jesus. A Bíblia fala que ele sai, mas quando você toma certas decisões, também existe barreira para poder impedir você conhecer. A Bíblia fala que ele encontra Jesus no meio de uma multidão, e ele olha para si próprio, ele tem dificuldade, porque ele é um homem de pequena estatura. A Bíblia fala que ele sobe em cima de uma figueira.
algumas traduções diz que é um sarcófago, né? Outras traduções bíblicas diz que é uma figueira. Não é uma figueira espinhosa não, meus amigos, como alguns pregadores pregam ainda. Não. Ela tinha até acesso. Era uma árvore grossa, uma árvore mais grossa. Ele sobe em cima ali para poder ver quem era Jesus. Primeiro ele sai do seu palácio, primeiro ele sai pelas ruas e vai conhecer Jesus. E quando ele sobe em cima dessa árvore para conhecer Jesus, Jesus ele conhece quando Zaqueu sobe naquela árvore. Poderia ser qualquer um subir numa árvore, mas a importância é que quando você vai ao conhecimento de Jesus, nós temos um Consolador sobre nós que chama Espírito Santo. Quando você parte para conhecer Jesus, o Espírito Santo já se comunica com Jesus. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero posar na sua casa. Olha a importância, evangelista Deilson e os nossos amigos que estão nos assistindo. Jesus olha e fala que ele desce depressa, porque hoje me convém posar na sua casa. Jesus, ele quer conhecer a sua intimidade, seja qualquer problema que você estiver passando. Se você é rico hoje, se você é um microempresário, está sofrendo retração, está sofrendo espírito de inveja na sua vida, leva Jesus para sua casa, começa a conversar com Jesus. Ali Zaqueu, ele fala com Jesus: olha, se porventura eu tenho defraudado alguém, que significa eu tenho roubado de alguém, eu vendo tudo e devolvo 4 vezes mais. Por isso que eu falo com meus telespectadores que Zaqueu não era ladrão. Se ele estava junto com o mestre ali, e se ele tivesse roubado alguém, a primeira coisa, evangelista Neilson, que Jesus ia falar: não, você paga todo mundo primeiro. Você concorda com isso, evangelista? Concordo, porque a gente vê claramente, né, que Jesus, quando ele chega para Zaqueu ali, ele não olha para Zaqueu da mesma forma que os outros olhavam, porque às vezes as pessoas acham que por ser um cobrador de imposto, aquela pessoa estava roubando. É o mesmo que eu dizer hoje que eu pagar imposto, o governo está roubando de mim, né? Justo. Que a gente é taxado a todo momento. Então, os dias de hoje não são diferentes dos tempos antigos, né? Verdade. Os tributos a gente paga da mesma maneira. Verdade. Então, o que Zaqueu ele fazia aqui era simplesmente repassar a ordem que tinham dado para ele. Então, se alguém estava roubando, não era Zaqueu, mas sim o governo lá em cima, né? Verdade. E pela própria declaração que Zaqueu dá, em devolver 4 vezes mais, ia dar uma claridade bem grande que Zaqueu não roubava. Porque eu, por exemplo, vamos supor que eu roubasse algo de alguém, e eu tivesse a certeza que eu roubei, né, e falando com o próprio Jesus, que Jesus ele conhece a nossa vida, eu teria que ser louco em falar que devolveria 4 vezes mais, porque eu nem teria 4 vezes mais para pagar todo mundo. Né? Então, nós vemos tanta importância nisso aí, sobre que Jesus corrigiria ele, que nós temos aquela passagem quando trouxeram aquela mulher e jogou aos pés de Jesus para ele condenar, né? Somos cientes desse estudo, que Jesus pergunta aos discípulos e aqueles que vieram trazer, nem quer dizer os discípulos, aqueles que pegaram lá e vieram trazer, Jesus faz a pergunta assim: quem de vocês não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí saiu todo mundo. Jesus olhou para a mulher e pergunta: quem te condenou, mulher? Ninguém. Então nem eu te condeno, vai e não peques mais. Quer dizer, quando Jesus fala essa palavra vai e não peques mais, porque ela tinha pecado, não é? Então se Zaqueu tivesse roubado,
Jesus poderia falar com ele, ó, vai, paga as suas contas e não peca mais, e não rouba mais, não é? Então, senhores pastores, senhores pregadores, quero te dar um recado dessa noite. Quando fores pregar a palavra, pregue a palavra consciente. Eu já vi muitos pregadores pregando, Zaqueu era ladrão, Zaqueu era isso, Zaqueu era aquilo. Mas nós temos que pegar a palavra. Eu estou aqui diante do evangelista Neilson, que é teólogo, professor de teologia, e a gente também dá aula de teologia. Então a palavra ela tem que ser muito bem interpretada, para que o povo venha entender. Vocês estão entendendo aí, meus jovens? Prezados irmãos que estão nos ouvindo, ou mesmo algum amigo que está nos ouvindo, não é? E a palavra tem que ser lida e interpretada. Não saindo fora aqui do recinto, Zaqueu, Jesus desce e acompanha Zaqueu até a sua residência, até a sua casa. Eu quero profetizar nesta noite, Jesus ele quer entrar na sua casa, Jesus ele quer entrar na sua empresa, ele quer ir com você. Jesus, ele não está preocupado com aquilo que você fez, com aquilo que você roubou, com aquilo que você errou. Jesus ele está preocupado em entrar na sua casa, e ele entrando na sua casa, aqueles que falam mal de ti, vai cair por terra. Eu vou te provar no final do texto. Aqueles que te olham aí com um olhar de inveja, não é? Com olhar de olho gordo, conforme muitos falam por aí, vão tudo cair por terra. Jesus, no trajeto dele até a casa de Zaqueu, ele começa a ouvir Zaqueu. Jesus ele quer te ouvir nesta noite. Jesus ele quer te ouvir. E quando Jesus te ouvir, o que vai acontecer? Jesus ele vai perdoar os seus pecados. Jesus ele vai te transformar numa vida nova. E quando a trajetória que Jesus entra na casa de Zaqueu, no palácio de Zaqueu, o que acontece? Quando Jesus entra, os invejosos começou a entrar também. Aliás, eles não entraram na casa de Zaqueu, eles começaram a se arrodear o palácio de Zaqueu e começou a falar: que homem é esse que está na casa de Zaqueu, que está lá almoçando com Zaqueu, ou mesmo tomando café? Porque quando fala vou posar na sua casa, é aquela liberdade. Quando a gente viaja, a gente vai posar na casa de um amigo, a gente abre a geladeira do amigo, a gente senta no sofá, a gente tem a liberdade para que o amigo ele fala com a gente o que ele está sentindo, o que ele precisa. Jesus dá essa liberdade. Quando você deixar Jesus entrar na sua casa, que você começar a falar com Jesus e as coisas de bênção começar a acontecer com você, os invejosos vão chegar também e vão perguntar: mas que homem é esse que ele fazia isso, ele fazia aquilo, e agora está acontecendo coisa diferente? Quando eles começaram a ver alguma diferença, eles começam a falar: que homem é esse que come na casa de pecador? Sabe qual foi a resposta, meus irmãos? É que eles chegando, diz aqui, e levantando-se Zaqueu, versículo 8, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho naufragado alguém, ou restitui quadruplicados, e 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este era filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. No versículo 7 diz assim, eu falei o 8, diz assim: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? Não é? E no versículo 8 Jesus completa: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou os pobres metade dos meus bens. Se não é alguma coisa eu tenho roubado, alguém o restitui. E Jesus ele fala: hoje veio salvação a esta casa.
Jesus, ele quer entrar na sua casa, né? Não importa que você é crente, não importa que você é um pastor e está parado, não está trabalhando, não importa que você seja um evangelista e está parado, o importante é que hoje, Jesus, ele quer te fazer vencedor, não é? Jesus, ele perdoa os pecados de Zaqueu. Zaqueu, ele recebe a bênção. Então a importância, meus caros amigos, irmãos, a importância não é você guardar aquilo que está te afligindo, aquilo que está querendo te fazer aborrecimento, aquilo que quer roubar o que você teve ou que você tem. Jesus, ele quer transformar a sua tristeza em alegria, não é? Zaqueu estava ali rico, tinha de tudo, mas tinha uma tristeza dentro do seu coração. E há tristeza no nosso coração que o dinheiro não paga, a riqueza não paga, mas o homem que foi com Zaqueu, hóspede de Zaqueu, chamado Jesus, ele entra na nossa casa e ele faz milagre na nossa vida. Lá ele entrou na casa material de Zaqueu, mas hoje, evangelista Neilson, ele quer entrar na nossa casa espiritual, que é o nosso coração. Deixa Jesus entrar na sua casa, deixa Jesus te acompanhar. Não importa com o que você tem, não importa com o seu diploma teológico, do seu diploma bacharelado, não importa que você tem muitas igrejas, que você comanda muitas igrejas. Desce do palácio nesse momento, desce, sai da sua boa requisição, vai até os pés de Jesus. Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha casa, porque na hora que Jesus entrar na sua casa, Ele vai fazer milagre na sua vida. Entenderam, meus queridos irmãos? Aqui eu termino essa palavra pedindo aos senhores que quando for orar, lembra de nós, de mim, pastor Aldilo, evangelista Neilson, e nós estamos aqui toda segunda-feira. Evangelista Neilson está aqui com esse trabalho para os jovens, e na medida do possível que ele for nos convidando, a gente vem, né? Às vezes ele convida, às vezes a gente está com agenda, não é? Se vocês precisarem de uma palestra nas suas igrejas, nós estamos aqui também, né, evangelista Neilson, à disposição, né? Palestra para a família, palestra para os jovens, palestra para casais, não é? E que Deus venha abençoar a todos, ficam todos na paz do Senhor. Amém. Eu gostei bastante aqui na hora que eu estava aqui, que é importante essa leitura às vezes, que às vezes parece que a gente não planeja, né? Igual quando eu chamei o senhor, eu só fui saber da passagem quando o senhor chegou aqui. Né? E o finalzinho aqui é um finalzinho bem interessante, né? No versículo 10, ele fala assim, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tá? E eu quero que todos que estão assistindo aí agora prestem bastante atenção no que eu vou falar. O pastor Aldilo, ele nos mostrou aqui dentro da palavra que Jesus, ele veio para o pecador. A gente consegue observar dentro da palavra que o pastor trouxe aqui para nós. Só que o pecador, ele tem que reconhecer que ele é pecador, porque pecador nós sabemos que somos todos nós. Então a Bíblia nos remete essa palavra o tempo todo que Jesus, ele veio para os pecadores e não para os sãos. A gente tem que entender que sãos de verdade não existe. Existe aqueles que se julgam ser sãos. Mas aqui a palavra nos mostra o tempo todo o quê? Que a partir do momento que eu, o pastor Aldilo, e vocês que estão assistindo, reconhecem verdadeiramente que está em pecado, a gente reconhece qual o nosso erro, então Jesus, ele começa a querer entrar na nossa vida.
Porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, muitas das vezes nós somos grandes pregadores, temos igrejas enormes, somos convidados a pregar, dar palestra em vários lugares, mas a gente não consegue sentir a mudança de Deus na nossa vida. E o motivo está aqui, porque a gente não reconhece que somos pecadores. O tempo todo a gente se acha melhor do que aquele que está sentado no banco lá atrás. A gente se acha melhor do que aquele que é o porteiro da igreja. A gente se acha melhor do que aquele que é diácono. E por esse motivo Deus não tem abençoado a nossa vida. Então, se você que está assistindo essa live aí, tem notado que a sua vida não está sendo abençoada por Deus, então começa a refletir nisso aí. Começa a mostrar para Deus que você reconhece que você está errado, que você é um pecador. Porque a partir do momento que você reconhecer isso aí, a sua vida então vai ser transformada. Amém? Quer deixar mais alguma palavra, pastor? Não, muito satisfeitos na palavra que nós deixamos, né? Numa outra oportunidade, podemos convidar, nós estaremos aí à disposição, né? Amém. Então fica todos com Deus, até a próxima segunda-feira, às 19h30. Eu vou estar soltando aí no meio da semana aí qual vai ser o tema, o que vai acontecer. Eu até peço perdão aos irmãos, porque no meio dessa correria de trabalho, sair da agenda, eu tenho deixado um pouco a desejar e não colocado as marcações no Facebook. Então eu vou tentar conseguir, né, priorizar essa parte aí de estar enviando aos irmãos antecipado o que vai estar acontecendo aqui na segunda-feira, tá bom? Qualquer palavra que os irmãos desejam que sejam colocadas aqui em discussão, aqui em nosso programa, escreve aí, deixa uma mensagem, me chame no particular. Se quiser convidar o pastor Odil para estar pregando na sua igreja, levando alguma palestra, como ele mesmo que disse, é só entrar em contato conosco aqui, que a gente vai estar passando o telefone dele, vou estar passando o meu telefone também, porque onde vocês chamarem, a gente vai fazer o possível para estar levando a palavra aí. Amém? Então fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.